logo que assumiu, e havia mencionado essa situação, que essa questão do orçamento da saúde, que é um orçamento constitucional, existe evidentemente percentuais que são obrigatórios por parte de governo federal, governo do estado e o governo municipal de investimento na saúde. Isso não tem como mudar. O que precisa é buscar outros recursos para toda a demanda que se tem. Mas o doutor Ricardo já havia mencionado que haveria dificuldades de tocar a Secretaria da Saúde, mas isso não seria impossível, como qualquer um que assumisse ou quem estava no comando. Essa dificuldade já é algo histórico. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa semana, né, para nós todos. Daquela sua ida até a Câmara de Vereadores, há 3 semanas atrás, se não me falha a memória, foi lá no 17 de setembro, né? Então, de lá para cá, o que pode se dizer a respeito da polêmica e principalmente das demandas que nós temos aí dentro da Secretaria de Saúde? Olha, então assim, a polêmica se baseou numa palavra chamada orçamento, né? E numa entrevista anterior aqui, na última vez que eu vim aqui, logo que eu assumi, eu usei a palavra austeridade, né? E então austeridade significa que a gente vai gastar com cautela, com respeito ao dinheiro público, né? Orçamento, ele é um orçamento pequeno para a saúde, né? Por exemplo, pro ano que vem, a Secretaria, a Câmara de Vereadores já aprovou em torno de 300 milhões para a saúde. É pouco? Não é pouco, é bastante. Só que muitas verbas vêm de fora. Por exemplo, os hospitais. O Hospital Azambuja, por exemplo, tem uma quantidade de verba bastante importante que ele recebe. Essa verba, ela entra na Secretaria de Saúde e a gente é o mero repassador do dinheiro. O dinheiro entra e ele vai. Quando ele entra no orçamento da saúde. Então, por exemplo, se eu tenho 300 milhões e o Azambuja ganhar 100 milhões ano que vem, ele já consumiu 100 dos meus 300. Eu não estou falando de financeiro, né? Dinheiro é uma coisa, né? Eu estou falando de orçamento. Daí quando chega lá no mês de junho, julho, provavelmente o orçamento está apertado. Daí a gente tem que começar a fazer ajustes no orçamento para poder encaixar o dinheiro que chega, porque daí chegou o dinheiro, mas se eu não tiver orçamento também não consigo gastá-lo. Então a polêmica se foi baseada no orçamento, né? Que as coisas, por exemplo, ano que vem é muito possível que o Azambuja tenha o investimento do governo federal em cima da oncologia. Não foi previsto esse dinheiro, até porque eu não tenho a ciência de quanto vai entrar no Azambuja ano que vem. Mas, por exemplo, a partir de fevereiro, março, esse dinheiro pode começar a entrar. Entrando esse dinheiro, é sabido que ele vai consumir o orçamento, mas não o financeiro da saúde, porque o dinheiro da saúde é aquele ali, né? Só que se eu tiver 500 milhões e um orçamento de 300 milhões, eu vou ter que achar um jeito na secretaria, na prefeitura, de puxar o orçamento para cobrir o financeiro. Então, a polêmica foi essa. A gente teve, sim, durante esse tempo que eu estou à frente da saúde, o entendimento de organizar a Secretaria de Saúde de forma que deixasse claro para mim e para a equipe que trabalha comigo aonde a gente gasta o dinheiro, porque existiam alguns contratos ali que eles eram assim: compra de medicamento. Tá, qual medicamento? Que tipo de medicamento? Tem medicamentos diversos, tem preços diversos, né? Compra de consultas no hospital. Que consulta? Eu precisava deixar a coisa mais clara para a gente poder começar a fazer planejamento. Isso já ficou bem claro para nós, né? Já está bem claro. E a gente tem um contato bastante próximo com a contabilidade da prefeitura. Inclusive temos uma pessoa lá dentro da contabilidade financeira que nos ajudou bastante, né? Clareou bem essa situação, a ponto que eu posso hoje chegar aqui muito confortável para dizer para ti que nós temos o orçamento até o dia 31 de dezembro, ok. Então para esse ano está tudo certo, né? E como eu falei na Câmara de Vereadores, num determinado momento que eu conhecesse o orçamento da Secretaria de Saúde, eu poderia fazer um aporte financeiro para fazer aquela fila de exames laboratorial ela ir para frente, né? Só que eu precisava saber quanto que eu tinha de orçamento em cima do dinheiro que está previsto chegar.
Se chegar alguma coisa a mais, vai ter mais. Mas o que a gente prevê é um aporte de R$1 milhão para exame de laboratório até final do ano. Talvez eu não consiga zerar a fila, né? Porque hoje a minha equipe me diz que está em torno de 5 meses, o que é absurdo, né? Vamos lá, é absurdo. Quando a gente fala em 5 meses, estamos falando de quantas pessoas? Faz ideia? Não dá para te dizer, porque a gente conta por exame, entendeu? Então, às vezes a pessoa chega lá e uma pessoa faz 20, 30 exames, entendeu? Então, uma coisa que a gente também botou como norma na Secretaria de Saúde é limitar em 15 exames por pessoa. Se precisar mais, a Secretaria não vai deixar de fazer. Só que o médico tem que se explicar por que ele está fazendo mais exames. Porque às vezes a gente tinha algumas disparidades ali, que chegava assim, a moça vai fazer uma cirurgia plástica de prótese de mama e chegava com 60 exames para fazer. E na ponta, eventualmente, o colega lá pedia. Mas em detrimento de alguém que estava precisando de 5 exames para fazer um acompanhamento de diabetes. Então a gente está tentando passar uma peneira nessa situação. Fazer um filtro. Eu acho que sim, né? Para que as coisas sejam mais justas para a população, né? E que os colegas médicos que trabalham na ponta entendam que não é o SUS que paga, porque às vezes a gente fica, eu já conversei com um colega assim, quem paga essa conta? O SUS paga. Não é o SUS que paga, é a prefeitura que paga, né? Tudo bem que esse recurso pode ser do SUS, pode ser, só que a verba que vem do SUS, ela é uma verba menor do que o aporte que a gente coloca, que tem lá, MAC, por exemplo, média e alta complexidade, vem um recurso da União para isso, mas por exemplo, R$100 mil, se a gente gastar 300 mil, 200 mil é dinheiro próprio, né? A diferença é que tem que pagar o município. É o município. Vai sair do orçamento. Então, não é o SUS que paga, né? Apesar da palavra, porque senão parece assim Papai Noel, né? Esse dinheiro vem do além, não vem do além, ele está dentro do município e orçado, né? Para isso, né? Então, o que eu posso dizer, assim, com o que a gente está vendo ali de recurso financeiro, é fazer realmente essa alavancagem aí, para que fique assim, sei lá, 15, 20 dias o tempo de espera de exames, né? Até que consiga entrar o ano novo. Daí, entrando o ano novo, eu tenho um orçamento novo, dinheiro novo, e aí a gente pode fazer um planejamento melhor pro ano inteiro, né? É possível, doutor, falar que, por exemplo, com essa virada de orçamento, né? Eu estou tentando fazer uma leitura até para que o usuário possa entender. A partir do momento de que há essa virada de orçamento, por exemplo, em janeiro, você conseguiria, por exemplo, em janeiro, fazer uma força-tarefa para conseguir, enfim, reduzir de uma forma mais rápida, por exemplo, essa fila de espera? Eu acho ainda difícil. Ainda é difícil. Eu acho ainda difícil, né? Pelo planejamento que a gente tem e pelos custos fixos que nós temos na Secretaria, porque tem folha de pagamento, tem compra de medicamento, manutenção, a gente tem um recurso destinado para manutenção e reforma das unidades de saúde. Então tudo isso já está mapeado. Então eu sei quanto eu gasto por mês, né? Quanto que vai sobrar, aí é uma outra conversa, eu não sei, né? Quanto que sobra, depende muito das manutenções que vão ocorrendo. O que a gente sabe também é que a gente tem muitas emendas parlamentares que devem chegar, provavelmente não mais esse ano, mas até ano que vem, até junho, por aí, a gente espera contar com várias emendas parlamentares, o que daria um aporte bastante importante da Secretaria de Saúde, porque são emendas parlamentares que elas vêm vinculada à compra de exames, por exemplo, né? Compra de exames, exame de imagem, exame de laboratório, compra de consultas. Então essas emendas certamente vão nos ajudar muito, né? Para fazer com que a fila, eu não gosto de prometer que vai zerar, porque às vezes a gente fala em zerar hoje, amanhã sempre aparece um lá dizendo que está atrasado. Então a gente vai tentar minimizar esse tempo de espera que as pessoas estão tendo hoje, né? Mas o que seria o ideal para chegar próximo do zerar? Porque evidentemente você hoje, a doença ou o problema de saúde não é uma coisa que tem agendamento. Não vou ficar doente amanhã e vou pedir exames, não é assim. Sentindo alguma coisa, vai lá e pede. Mas o senhor acredita que para de fato chegar a uma situação mais sustentável, mais administrável, quando? E aí vai precisar, e se não vir esse dinheiro desses aportes de deputados que trazem aí, como é que faz? Não, isso assim, é que eu disse para você aqui, eu acredito que a partir de fevereiro, março já vai estar equalizado. Né? Porque existem protocolos na Secretaria de Saúde que vão minimizar o excesso, aquela gordura de exames que são pedidos às vezes desnecessário. É esse filtro. Esse filtro. Então, com isso,
certamente essa fila também reduz e vai tornar, como eu digo para você, assim, mais justo. Certo. Né? Porque daí o camarada lá tá fazendo cálcio, magnésio e um monte de exame que tudo certo, mas às vezes é a nutricionista que tá pedindo pro cara poder emagrecer ou a menina poder emagrecer. Aí eu tenho alguém lá com diabetes, insuficiência renal que tá aguardando o tempo. Então vamos tentar equalizar, né? Fazer com que as doenças prioritárias elas sejam atendidas mais rápido. Então esse protocolo vai diminuir o número de, vamos dizer assim, vai reduzir as gorduras, né? De exames laboratoriais. E a equalização do nosso orçamento, que agora a gente já sabe quanto que estamos gastando, certamente vai dar uma tranquilidade para a população e para nós, né, da equipe da saúde. Né? Então a novidade na secretaria é um protocolo que vocês determinaram agora para os próximos pedidos de exames, justamente para tentar enxugar isso e filtrar o que realmente é imediato, que precisa para ontem. Exatamente, né? E como eu falei esse aqui, protocolo não existia, doutor? Ou isso era aleatório? Era aleatório. A gente instituiu agora, né? E assim, o que eu quero deixar claro aqui, né? Não estamos coibindo o colega médico de pedir exames. Se ele quiser pedir 20, 30, 40 exames, vai ser atendido, desde que ele faça uma autorização. Isso solicite por escrito para nós, né? Tem um sistema de regulação que ele vai lá, né? Entra no sistema de regulação, a nossa auditoria lá vai ver se é cabível aquilo lá. Não basta botar assim, é porque eu quero. Porque, ou então XXX, 3 pontinhos de justificativa. Isso para nós não é justificativa mais, né? Então, se ele explicar bem que a pessoa precisa daqueles exames ali, vai ser liberado, não tem problema nenhum. Nós não vamos coibir a prática médica e nem o usuário de ter acesso ao exame, desde que seja realmente necessário, né? Pode ser depois do intervalo? Vamos sim, são 8h19, nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Revista Cidade. Muito bem, 8h25, 8h25, lá na Câmara de Vereadores, doutor Ricardo, se mencionou também a respeito de obras, de reformas, de unidades de saúde, algo que aqui mesmo, na primeira entrevista, o senhor falou a respeito da situação, que até porque como médico de carreira dentro do sistema da prefeitura, evidentemente que quem está no meio sabe da situação das unidades básicas. E essa é uma outra luta, outro desafio que tem pela frente. O que já se avançou em relação à situação das unidades básicas de saúde? Aqui na rádio a gente recebe reclamação. Não é só da falta do dentista no postinho. Gosto de usar a palavra postinho, que é comumente chamado pela comunidade, né? Não é a falta do médico esse, do médico aquele, mas também das condições da unidade de receber. Nesse momento que o senhor se encontra na secretaria, o que é possível fazer de análise sobre o que já foi feito, o que de imediato, de emergência, já foi resolvido? Bom, então em relação às unidades de saúde, eu vou dizer para ti assim que já passou o meu surto, né? Em relação às unidades, porque quando a gente assumiu, a gente começou a ver as unidades, foi visitando as unidades, né? Vendo unidade quebrada, mofo, chovia dentro, e dá uma angústia na gente, porque se eu pudesse pegar um pincel, uma colher de pedreiro, vou mexendo também, não tem problema nenhum com isso. E eu também trabalhei muito tempo na Bateias, né? Então é óbvio que eu em algum momento vou sair da Secretaria de Saúde e vou voltar para a unidade de saúde. Eu gostaria de ter um lugar bom para trabalhar. Então eu estou fazendo pela população, mas também estou fazendo pelo profissional de saúde, no qual eu me encaixo. Eu quero voltar para uma unidade que esteja boa e adequada. Daí passou pela fase de entendimento de como funciona a contratação das empresas e da manutenção dessas unidades de saúde. Existe uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura que faz a licitação e tomada de preço para as empresas que vão fazer as reformas das unidades de saúde. A Secretaria de Saúde, ela tem uma equipe de manutenção. A equipe de manutenção é manutenção. Não pode usar aquela equipe para fazer reforma. Então, às vezes, eu tô com uma equipe lá, tem tinta na mão, tá com a colher de pedreiro na mão, não pode ir lá porque ela é para manutenção, não é para reforma. Seria, vamos dizer assim, desvio de função, né, do próprio dinheiro ali. Então não dá para fazer. A equipe que ganhou, por exemplo, Bateias e Dom Joaquim ali, ela teve problemas, né? Ela teve problemas e acabou saindo,
E aí nessa saída gerou um problema, porque eu não consigo chamar a segunda enquanto a primeira não desiste oficialmente, né? Então fica meio tudo parado. Essas coisas já estão resolvidas, né? Pelo menos agora já estão resolvidas. Então a Nova Trento é uma unidade que deve ser entregue aí. Eu gostaria de entregar ela esse mês, né? Eu tive lá semana passada e ela parece assim que eu acho que consigo entregar esse mês ela. Faltam algumas coisinhas ali, mas são coisas pequenas que daí a manutenção consegue finalizar. Dom Joaquim, faltava dinheiro, que era um recurso da União, então eu não podia manter o aporte financeiro porque estava vinculado a uma verba federal. Essa verba federal chegou, então ela está nos cofres da prefeitura e a gente pode executar a finalização da obra. Porém, essa obra foi inicializada com uma empresa, então agora estamos em negociação para a empresa para ver se ela vai executar o término da obra. Se ela não quiser executar o término da obra, daí nós vamos ter que chamar a segunda. Se a segunda não quiser, vamos ter que chamar uma outra chamada uma outra licitação para essa empresa. Mas então, Dom Joaquim já está lá, né? Vai ser executado em breve. Nova Trento finalizando. Bateias é a prioridade também. Então essas 3 são prioridades. A gente também tem uma parceria com a Unifeb, né? A Unifeb já fez parcerias com a Secretaria no passado, né, ajudando a ampliar alguns postos de saúde, e a gente tem pelo menos mais 2 postos que nós estamos monitorando com eles para que eles possam fazer a ampliação para que os alunos da Unifeb possam usar junto com eles, né? Só que as unidades elas têm que ter um terreninho próprio que seja da prefeitura para a Unifeb poder estar aportando dinheiro em cima, né? Isso vai ser uma coisa breve, né? Porque a Unifeb já tem o recurso, a Unifeb já tem a planta baixa para fazer a estrutura, então é uma questão só de acertar a documentação. Então eu vejo assim, ó, que as unidades, é que também a gente teve um problema assim, ó, que quando algumas unidades aí ficaram sem o telhado por conta dessa saída dali, choveu muito, né? E aí depois foi colocado o telhado em cima, só que a laje ficou cheia de água. E não dá para fazer nada, né? O que a gente está tentando fazer é ir lá com a manutenção, furar a laje para ver se aquela água toda escoa, porque não adianta você pintar agora, porque está cheio de água lá dentro, aquilo vai ter umidade e ela vai acabar mofando de novo. Então tem que dar tempo ao tempo, não tem como pegar um secador e ir lá secar, né? A estrutura ficou muito molhada, né? Então mesmo com o telhado a gente tem que esperar agora toda aquela laje secar de algumas unidades. E aí fica feio? Fica. A gente vai lá e lava, tira um pouco, mas assim que tiver seco, a gente vai lá e coloca a tinta definitiva, lavável, e aí teoricamente está tudo certo, porque no telhado está resolvido, não iria chover mais dentro, né? Aí tem a parte de ar-condicionado, que em tese o que a gente viu é que todas as unidades têm condição de ter o ar-condicionado, já estão trabalhando com ar-condicionado. Aquelas que não têm, por estarem em reforma, a gente depois vai colocar, né? Então assim, ó, é claro que não vai ser uma coisa para finalizar agora, né? O planejamento todo é para o ano que vem inteiro, né? A gente está fazendo todo um planejamento de unidade por unidade, inclusive a parte financeira. O que está sendo feito de imediato são essas 3 que eu citei, e a gente tem feito também, toda sexta-feira nós fechamos uma unidade de saúde. Toda sexta-feira a gente faz. Por quê? A gente leva uma equipe lá de manutenção e para ver a parte elétrica também, né? Porque havia reclamação às vezes dos próprios funcionários de que caiu o disjuntor, né? Às vezes não era o problema do disjuntor, às vezes é que a turma ligava 5 aquecedores na mesma tomada, daí superaquecia a tomada e caiu o disjuntor, não estava preparado para isso, né? Mas a gente de qualquer forma está testando. Então toda sexta-feira a gente vai numa unidade e retesta toda a fiação elétrica, toda a parte de estrutura física da unidade para ver se está tudo certo, e aí na segunda ela volta a trabalhar. Nessa sexta-feira, o que a gente tem feito? A gente tem pego os funcionários das unidades de saúde e tem trazido para conhecer o almoxarifado, para conhecer a secretaria, para conhecer outras unidades, até para que eles possam nos ajudar a fazer a dinâmica e a logística dos pedidos de material e medicamentos das unidades de saúde. Então a gente espera assim que as unidades de saúde até final do ano que vem estejam todas zeradas, né? Depois é a manutenção, daí é manutenção direto de todas elas, né?
Secretário, um serviço que foi anunciado como uma grande novidade, eu lembro que repercutiu bastante positivamente, foi o Uber da Saúde. Como é que está esse serviço hoje? Está funcionando? Porque eu particularmente não ouvi mais falar. Eu lembro que no começo houve muitos elogios e depois houve um período ali de muita reclamação de alguns usuários, não de maneira geral, assim. Como é que está esse serviço hoje, secretário? O Uber da Saúde, assim, ó, no município que nem Brusque, onde eu sempre digo assim, o nosso transporte público ele é deficitário, né, para a população. Então o Uber da Saúde ele é essencial. Vamos botar Uber da Saúde, não importa a empresa que esteja ali, mas a funcionabilidade do Uber da Saúde ela é essencial para a comunidade, ou seja, nós vamos manter, né? Existe hoje um contrato vigente com a empresa, a gente acabou refazendo o contrato, né, quando eu assumi, porque ele estava em vias de término, né? Sim. A gente refez o contrato com eles, só que nós colocamos, que daí cada gestor tem um jeito, né? A gente colocou algumas regras também no Uber da Saúde, né? Porque eu precisava saber quanto que eu ia gastar, se eu ia ter condições de tocar esse serviço o resto do ano. Como eu disse, assim, a gente estava ali tateando, né? Hoje eu tenho uma visão melhor da Secretaria de Saúde. E como eu falei, eu sempre falo, né? Austeridade não significa coisa ruim, significa que você precisa conhecer quanto você tem para você saber quanto você vai gastar. Secretaria de Saúde não pode dar lucro, mas também não pode dar prejuízo, ela tem que fechar o final do ano no 0 a 0. Né? O dinheiro público tem que ser revertido à comunidade. Então o Uber da Saúde foi feito um novo contrato que está vigente, mas com uma certa limitação, né? De quem vai usar o serviço, né? E ele tem as suas regras e a gente tem uma equipe lá própria para o transporte. Então essa equipe do transporte sabe quem vai usar o Uber e aí aciona o Uber para que a pessoa possa fazer o seu deslocamento, né? Ô secretário, esse ano o vereador Felipe Hort, até o Gelei falou sobre Câmara, eu quero levantar um outro assunto levantado na Câmara. O vereador Felipe, em julho, agosto, ele falou sobre a situação da telemedicina aqui da cidade, né? Que foi lançado com muita pompa esse projeto no final de 2023 e ele trouxe a informação de que hoje a telemedicina só funciona com uma especialidade, com a psiquiatria. Eu queria tentar entender, até a gente fala sobre fila de exames, no que a telemedicina poderia ajudar, mas por que ela tá sendo descontinuada hoje se só fosse uma especialidade? Não, assim, ela não está sendo descontinuada, ela está sendo repaginada. Certo. Tá? Nós estamos fazendo parceria com a Universidade Federal, tá? Para fazer um repaginamento desta funcionalidade da telemedicina, porque a telemedicina ela não é focada para a população, a telemedicina é focada para o médico. Então, porque daí se eu sou médico, aí eu preciso encaminhar para o dermatologista. Se eu fizer 10 encaminhamentos para o dermatologista, eu vou ter 10 folhinhas lá na secretaria esperando consulta com o dermato. A telemedicina vai dar para o médico, ele vai ligar para o dermato. E ele vai fazer a consulta com o dermato. De médico para médico, os dois se acertam e talvez não precise encaminhar 10 para dermato. Talvez só 2. Os outros 8, o especialista passa pro médico da ponta o que ele tem que fazer. Tá? Então, a princípio, a telemedicina vai ficar para o médico, para que ele tenha um entendimento, o melhor discernimento e melhor conduta, para não precisar encaminhar tanta gente, né? Porque senão fica a terapia do au-au, que a gente chama, né? Ao oftalmo, ao ortopedista, o cara atende 50 pessoas e 49 encaminhamento. Então, a telemedicina, ela vem para ajudar o profissional de saúde, tá? Assim, não vai ficar aberta para a população, né? Porque a gente não teria perna para isso, né? Nesse momento não tem. Então, a funcionalidade dela é sensacional, a gente está conseguindo algumas outras especialidades, mas estamos focando para o profissional médico, tá? Daí o profissional médico, ele reduz a quantidade de encaminhamentos para a Secretaria de Saúde. Daí, se o colega especialista disser, não, esse cara realmente eu preciso ver ele, ok, vai para lá e aí a regulação dá prioridade porque o especialista já sabe do caso, né? Do contrário, o especialista, às vezes a gente tem... Hoje em dia é tão fácil, né? Você tira uma foto de uma lesão, olha, eu tô com uma lesão assim, bate a foto, coloca ali no sistema, o colega de lá vai visualizar a lesão, mas olha, pede uma biópsia, dá esse remédio, retorna daqui a tanto tempo e o colega aqui da ponta vai fazendo isso, né? Então a telemedicina, ela tá sendo reestruturada, ok? Eu tô aqui com 2 pessoas fazendo uma pergunta, o Décio Izar sobre uma consulta, aguardando consulta para a cirurgia de otorrino. Ele está aguardando essa consulta desde 2023.
Segundo ele, a previsão de atendimento na fila de espera para uma consulta de otorrino é para 2027. Esse é um caso. Outro caso que está aqui no chat do canal do YouTube da Rádio Cidade é da Silvana Machado. Ela está dizendo: estou no aguardo de uma cirurgia de bexiga, fazer todos os exames pré-operatórios e não tem profissional para realizar a cirurgia. Agora eu não entendi se ela está só aguardando os exames ou o profissional da cirurgia. Não, aí tem coisa, já vou me antecipar um pouquinho, já que você tocou, porque isso é uma coisa que se chegou 2 para ti, chega 50 para mim. Certo, tá? certo. Tem situações que não compete à Secretaria Municipal de Saúde. É isso que eu ia perguntar, se isso aqui é uma atribuição. Isso é uma atribuição do Estado. Porque o Estado é que determina as cirurgias e ele é que regula as cirurgias, né? A gente encaminha a solicitação da necessidade da cirurgia. Então vai para o especialista, o cirurgião. O cirurgião disse: não, ok, eu vou operar. Ele emite uma guia de solicitação da cirurgia. Então o especialista está dizendo: vou operar. Essa guia, ela tem que ser paga e autorizada pelo Estado. Ela não é competência do município, né? E aí vai para o Estado. E aí entra na fila do Estado. E aí tem um site que é a lista de espera SUS, né? Que qualquer pessoa pode acessar, né? Vai lá, e essa lista de espera SUS é uma lista de espera SUS do Estado de Santa Catarina, não é do município de Brusque, né? Do Estado de Santa Catarina. E lá o indivíduo entra com a senha do Gov, né? O indivíduo entra com a senha do Gov, eu não tenho acesso, né? Mas aí a pessoa entra com a senha do Gov, digita o seu cartão nacional do SUS e ela vai saber no Estado como que está o processo, né? E de repente, assim, o Estado aqui, obviamente, ele autoriza no Azambuja, pode autorizar no Imigrantes, mas se o Estado quiser autorizar em Penha, por exemplo, ele pode. Eu não tenho essa ingerência sobre algumas cirurgias, né? Ou especialidades, assim, que às vezes, eu quero fazer uma cirurgia do coração. Eu não consigo, né? Porque não é minha gestão. O máximo que eu posso fazer é ligar para o Estado e tentar sensibilizar o Estado. Então esses exames pré-operatórios não têm atribuição com o município? O exame pré-operatório, sim. Certo. Que são, vamos dizer assim, exames básicos, né? Exame de sangue, um eletrocardiograma. Mas a cirurgia em si pode não ser, tá? Pode não ser. Então, às vezes, pode acontecer o seguinte: eu vou reduzir a fila, porque hoje a fila está grande de exame laboratorial, como eu falei aqui, ok. Eu vou reduzir a fila e o Estado vai marcar essa cirurgia para daqui a 6 meses. Pode ser que esse exame esteja perdido, entendeu? Pode ser que esse exame daqui a 6 meses tem que fazer de novo. É por conta da atualização. Isso, então, esse casamento entre município, União e Estado, nem sempre ele é 100%, né? Não tem sintonia às vezes. Não tem, porque são verbas diferentes, né? São pagamentos diferentes, né? Mas aqui ainda eu quero entender essa situação do Décio, por exemplo, que ele diz o seguinte: estou aguardando na fila para um atendimento, consulta pro otorrino. A consulta é uma coisa, a consulta é responsabilidade básica, né? Mas aí é o município quem resolve isso. É o município que tem que resolver. A consulta, sim. Nessa especialidade, sim. E aí esse otorrino, ele tem que gerar a necessidade da cirurgia. Uhum. Eu vou te falar assim, o que acontece às vezes, né? Que eu vou falar a vida real, assim, que acaba chegando lá. Por exemplo, eu vou num médico particular, certo? E o médico disse que eu tenho que operar amanhã o meu olho. Tem um problema grave, tem que operar amanhã o teu olho. O SUS não me tem. Tu entendes? Uhum. Eu não estou no SUS. Então eu não consigo fazer nada por essa pessoa. Ela precisa entrar no SUS para eu poder começar a me mexer, né? Porque senão não adianta. Mas é grave, é urgente, mas eu não consigo autorizar uma cirurgia pelo SUS sem ele estar na fila do SUS, né? Então aí a gente tem que agendar uma consulta com o oftalmo, por exemplo, né? Dentro do exemplo que eu dei. Mas eu não quero consulta com o oftalmo porque eu já consultei o oftalmo. Mas assim, cara, para entrar na fila do SUS eu preciso que o oftalmo diga que você tem que operar e coloque o teu cartão do SUS na fila. Daí eu consigo jogar esse nome pro Estado, o Estado vai elencar você para a cirurgia. Então esse entendimento às vezes é um pouco dificultoso, mas a gente tenta ali, senta, toma um cafezinho, explica pra pessoa, traz o time ali junto da pessoa. A gente faz isso todo dia ali, né? Todo dia a gente faz. A maioria sai entendendo a situação, né? Sai entendendo a situação.
Porque assim, a gente vive num mundo cruel, né? Não é um mundo assim maravilhoso, porque às vezes aquela cirurgia de urgência pode não ser uma cirurgia de urgência. Não sei, entendeu? Tô dizendo que assim, a gente tem que entrar no mundo real e eu tô sendo bem realista aqui, como eu sempre fui. É que às vezes o cara joga pressão ali, porque, né? E aí tu tem que parar, pensar, respirar. A gente não vive a dor da outra pessoa e o que a pessoa está sentindo naquele momento. Então, seria muito leviano também dizer para a pessoa que aquela cirurgia não é tão grave assim, certo? Né? E daí a gente tem que passar por um colega especialista para ele me dizer, Ricardo, realmente é urgente. Daí, ok, ele vai colocar no SUS, vai para frente, entendeu? Então, a consulta inicial, ela tem que ser feita pelo SUS. E aí, gerada a necessidade da cirurgia. Dali para frente, normalmente é o Estado que determina, né? Diga aí, Valdomiro, você... Tem várias perguntas aqui, mas eu tô com um problema no WhatsApp que ele travou, viu, Dilei? Ainda bem, né? Aí reduz as perguntas, né? Eu vi que várias pessoas mandaram pergunta aqui, a Sandra mandou, quem mais mandou aqui? Tá vendo? Mas ele travou e eu não tô conseguindo abrir as mensagens. Já desde manhã cedo aqui já tava com esse problema. Não, ele não tá abrindo, então eu vou ficar devendo aqui pro pessoal. A Iraísa também mandou, tô vendo os nomes aqui. Nós vamos fazer eu o não seguinte, consigo. Nós vamos fazer o abrir. seguinte. A hora que conseguir regularizar essa situação, nós temos um contato do Dr. Ricardo, a gente repassa para ele. Com certeza. Para que ele, eu tenho certeza que a equipe do Dr. Ricardo vai verificar essas situações aí, né? Para que possa dar uma resposta. A nossa equipe, assim, tem a ouvidoria da própria... Tem ouvidoria, né? Mas assim, ó, vocês têm meu contato. Sim, né? sim. E a equipe da saúde lá está à disposição de qualquer pessoa para tirar dúvidas, né? Outra coisa que até aproveitar o espaço aqui, que às vezes as pessoas também precisam entender algumas coisas, né? Você chega com febre de 40 graus e você quer o atendimento hoje no posto de saúde. Expectativa e realidade não são coisas iguais, né? Então, uma febre de 40 graus é uma urgência, vamos dizer assim. É o hospital, né? É o hospital ou a UPA. A gente tem a UPA, né? Quando você vai num consultório médico, você não vai chegar lá vomitando, esfaqueado, infartado. Você vai com uma doença eletiva para ser investigada. Eu tenho uma dor de cabeça, não é tão grave assim, vou no posto de saúde, marca consulta, o colega vai te atender, vai ver se aquilo ali é pressão, se aquilo ali é problema de vista, de problema de mastigação, se é um problema tumoral, enfim, ele vai investigar com o tempo. Eu tô vomitando muito, tô com febre. Cara, não vai dar tempo de fazer isso no posto de saúde, você não vai fazer isso no consultório médico, daí você tem que ir na UPA ou no pronto-socorro, que é queixa-conduta, vai lá, pá. Deixa eu perguntar sobre a UPA. Vocês têm notado que a UPA, ela, entre aspas, pegou junto à comunidade? A pergunta, ela vem de encontro seguinte: você sente que a comunidade tem ido para a UPA para resolver essas demandas ao invés de ir direto para o hospital? No caso, o Azambuja, no pronto-socorro, que é a porta aberta do SUS, tem o número de atendimentos, ele é considerável dentro da UPA? O pessoal tem ido para a UPA, tem procurado a UPA? O pessoal tem ido para a UPA, sim. A gente tem feito ali uma média de 4, 5 mil atendimentos mês. Tá? Então a população aderiu, né? Daria 60 mil atendimentos ano. O tempo de espera lá está dentro do que vocês... Dentro do aceitável, bem, né? Porque a gente tem vários médicos ali, né? Então está dentro do aceitável. A gente, vou te falar assim, eu praticamente não tenho ouvidoria nenhuma da UPA. Né? Então, se não tem ouvidoria, os meus olhos, os olhos de atenção, não ficam tão focados ali, porque significa que ali está funcionando de um jeito ou de outro. E a gente entende que tem limitações, porque a UPA não é um PA de um hospital Azambuja, que tem alta complexidade. São coisas pequenas que se resolvem. Então, minimiza um pouco o Azambuja, né? Deixa o Azambuja para o atendimento das coisas mais graves, né? Chega um SAMU, um bombeiro, né? Então, isso dá tempo para a pessoa fazer um atendimento de qualidade ali. E aquele que tem uma queixa não tão grave assim, pode ir para a UPA, que ali se resolve, né? Se for uma coisa que o colega ali acha que é muito importante, faz o caminho direto para o Azambuja, né? Mas assim, vou te falar que a UPA sim está funcionando muito bem, né? E não há possibilidade nenhuma nesse momento assim de ter algum corte, alguma coisa na UPA, né? Porque ela atende bem a demanda da população dentro do contexto para qual ela foi criada, né? E você, como secretário, está satisfeito hoje com o que está acontecendo entre relacionamento prefeitura e Azambuja, principalmente essa questão do atendimento, assim, está dentro do satisfatório ou é preciso melhorar mais? Não, eu diria assim, ó, que
o que acontece com a Zambuja, por exemplo, acontece com qualquer hospital que atenda a porta aberta. Né? Eu não acho que seja um problema do Zambuja, né? É um problema de atender porta aberta. Se você for no Hospital Marieta, se você for no Hospital Santo Antônio, as queixas são as mesmas, né? De que demorou para atendimento, fiquei sentado numa salinha lá e ninguém me atendeu. Então, assim, nada, vamos dizer assim, pontual para o Hospital Zambuja, e sim da fórmula como é feito o atendimento de hospital que atende porta aberta, né? Se você for no hospital HU lá em Florianópolis, as queixas genéricas, assim, eu acho são até as que tem mesmas. pouca queixa. É isso que eu ia dizer. Ali são 6 mil, queixa. ali dá 6 mil atendimentos. Eu falo mais em relação àquilo que a prefeitura hoje paga e aquilo que a prefeitura consegue entender como está sendo entregue. O que a gente paga no Zambuja ali é a porta, né? Que é a nossa responsabilidade, né? Então a gente cobre a folha de pagamento, vamos dizer assim, as horas dos médicos ali. A gente tem pediatra, a gente tem sobreaviso de cirurgia, sobreaviso de ortopedia, a gente tem uma série de especialidades ali que são custeadas com recurso próprio, né? Depois que o cara interna, daí não é mais recurso próprio, entendeu? Daí é recurso do Estado, da União. Isso, mas cada um com a sua responsabilidade. Doutor, muitíssimo obrigado. O tempo é nosso adversário aqui, mas coisa voa. Obrigado, doutor Ricardo. Um grande abraço. Obrigado a todos, e só para finalizar, dizer que a Secretaria de Saúde está aberta a vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, encaminhem para a gente, que a gente manda para vocês uma cartinha aqui. Okay? Perfeito. Depois o Valdomiro vai providenciar aí essas pessoas que mandaram mensagem, a gente vai encaminhar aí para a equipe, para o doutor Ricardo.